Por que não deixo a mensagem do profeta William Marion Branham, parte 1? Por que não deixo essa mensagem? Em primeiro lugar, quero dizer que as denominações, as organizações, os pastores não podem me apresentar algo melhor. Os teólogos falidos não podem me apresentar algo melhor. Em segundo, quero dizer que Deus fala através dos profetas. Esta é a maneira que Deus fala. Toda vez que Deus vai falar à humanidade, Ele usa os seus profetas. E a Bíblia nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, que a palavra vem ao profeta. A palavra não vem ao teólogo, a palavra não vem ao sacerdote, a palavra vem ao profeta. Esta é a maneira que Deus tem, de Gênesis a Apocalipse, para nos trazer a revelação das Escrituras. Isto nós podemos constatar lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 18 e 19, diz assim: E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Aqui fica claro: se Deus fosse falar diretamente com o povo morreria. Deus não fala por teólogos, por pastores, por sacerdotes, mas Deus traz a revelação através do profeta. E o pastor, o pregador, pega esta revelação que Deus trouxe através do profeta e transmite para o povo. Aqui ficou claro: fala tu, Moisés, conosco, para que vivamos. Se Deus falar conosco, nós morreremos. O povo deixou claro para Moisés: fala tu conosco e ouviremos. E Moisés era um profeta. A Bíblia deixou clara para mim e para você, lá na carta de 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 19, diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, retendo muito firme o que? As palavras dos profetas. Então eu tenho que reter, eu tenho que guardar. Isso é bíblico, isto é escriturístico. Por isso que eu não deixo esta mensagem. Lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, diz: Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Segredos são algo que estão oculto aos nossos olhos. Então Deus tem que chamar alguém para revelar esses segredos. E quem é esta pessoa a qual Deus revela os seus segredos? Os profetas. Naquela época, no tempo de Amós, havia sacerdotes ali, mas Deus não fala pelo sacerdote. Deus teve que tirar um homem que era um boieiro, morava no sítio, que trabalhava com gado, um vaqueiro. Chamou este homem para ser profeta, para dar o seu recado, porque Deus, quando quer falar à humanidade, Ele usa o seu instrumento, e Ele não fará coisa alguma sem antes revelar o que Ele quer falar aos seus servos, os profetas, e os profetas falarão com a humanidade. Seguindo em frente, nós temos 2 Crônicas 20, 20. Ouve, ó Israel, credes no Senhor Deus, estareis seguro. Credes nos seus profetas e prosperarei. Então, uma forma de eu ser próspero é crer no profeta de Deus, no instrumento que Deus tem para aquele momento para a humanidade. A via a qual Deus usa para poder falar à humanidade é um
profeta. Então eu tenho que crer no Senhor Deus e eu estou seguro. A minha segurança vem de Cristo. A minha segurança vem do Todo-Poderoso. Mas para eu ser próspero, eu preciso crer no profeta, no instrumento a qual Deus está usando para falar com a humanidade. Prosseguindo, nós temos no livro de Efésios dizendo para nós assim. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra angular. Observe, todo edifício que você vai fazer, você precisa ter um fundamento, precisa ter um alicerce para sustentar o restante do edifício. Um edifício que não é feito sem um fundamento que dê sustentação, um fundamento seguro, aquele edifício vai cair. Mas a igreja de Cristo é comparada com um edifício. E esse edifício jamais desmorona, jamais irá cair, jamais irá fracassar e ir ao chão. Jamais. Porque Deus restaurou este edifício. Mas para colocar esse edifício em ordem, Deus precisa de um fundamento. E que fundamento é este para poder sustentar o restante do edifício? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Por que eu não deixo a mensagem de William Branham? Porque este foi um profeta de Deus vindicado. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á todos os segredos de Deus. Lembra que eu falei anteriormente de Amós? O Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10, 7 vem e diz que o sétimo anjo revelará os segredos de Deus. Deus teria que ter um profeta para poder fundamentar esta igreja através dos segredos de Deus revelados. E o único homem que cumpriu cabalmente tudo isto e que foi usado poderosamente por Deus com uma vindicação foi o William Marion Branham. Que você queira ou que você não queira, você jamais pode denegrir ou contestar este ministério, porque era um ministério diferenciado, a qual Deus levantou como fundamento para nos levar de volta à fé apostólica, à fé primitiva, à fé dos apóstolos. Então, por isso eu estou edificado. Sobre que fundamento? Apóstolos e profetas. Ou seja, Deus levantou um profeta no nosso meio. E este profeta pregou toda a doutrina apostólica. Então eu estou edificado aí. Neste profeta, na mensagem que este profeta trouxe, que me levou de volta à fé dos apóstolos, à fé apostólica. E isto vai fazer com que eu chegue à pedra de coroa. E a pedra que vai coroar este edifício que está edificado sobre o fundamento de apóstolos e profetas, essa pedra que irá coroar é Cristo. Ele é a principal pedra angular, a pedra de coroa, a pedra de esquina que fechará e deixará este edifício pronto. Mas este edifício está fundamentado nos apóstolos e nos profetas. Eu não deixo esta mensagem, porque eu estou fundamentado na doutrina dos apóstolos, porque um profeta que Deus levantou, vindicado, com sinais, prodígios e maravilha, e pregou de acordo com a Bíblia, tudo isto que eu estou ensinando para você, eu aprendi dele, eu aprendi através dele, através da sua mensagem. Por isso que eu não deixo esta mensagem, porque eu estou seguro e edificado neste fundamento. Não me venha dizer que o último profeta foi João Batista. João Batista foi o último profeta da lei. O último profeta da lei foi João Batista, porque João Batista iria fazer a transição da lei para a graça. Ele foi o último profeta da lei, porque agora a graça
entraria em cena. Cristo, e João foi o precursor da primeira vinda. Ele introduziu a primeira vinda de Cristo. Ele introduziu a graça. Quando a graça entra em cena, João diminui e João sai de cena. Mas quando a graça entrou em cena, a graça agora vai enviar os profetas da graça. Cristo vai enviar os seus profetas. Deus falou através dos profetas no Velho Testamento. Nesses últimos dias falou pelo Filho. Diz o apóstolo Paulo, nos falou pelo seu Filho. Porque houve a transição. Deus vinha ao profeta e falava, mas agora Deus veio em carne humana para falar à humanidade. E a partir daí nós temos a graça. Agora a graça vai enviar profetas. O próprio Cristo disse, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de um profeta. Se o último profeta foi João, e João já estava morto, e Jesus estava dizendo, quem recebe é presente. Senão Cristo estaria dizendo assim, quem recebeu ou quem receberá, mas quem recebe é porque existia profeta sim. Cristo era um profeta e ele iria enviar profetas. E ele falou para os fariseus em Mateus capítulo 23, ele disse, vós fariseus hipócritas, eu vos enviarei profetas. Jesus falou, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, se João fosse o último profeta, Jesus jamais falaria em receber um profeta naquele momento. Jamais. Ele falaria isto. Ele teria dito assim, quem recebeu um profeta, quem recebeu, que se o último profeta fosse João, ele tinha usado o verbo no passado, mas ele usou o verbo no presente. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá o galardão de um profeta. E ele disse para os fariseus hipócritas, eu vos enviarei profeta. Estava falando para o futuro. É bom estudar um pouquinho de gramática para poder aprender e não falar asneira quando for falar alguma coisa. Para finalizar, quero dizer para você o seguinte, o meu Senhor, Salvador, curador, transformador, libertador, redentor, remidor é Cristo. Mas, como ele falou na sua palavra, e eu tenho que cumprir a sua palavra à risca, quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá o galardão de um profeta. Por isso que eu não deixo esta mensagem, porque ela é escriturística, e eu quero cumprir a Bíblia como ela é. Por isso que eu recebi William Branham como meu profeta